Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como que a gente pode usar o transistor, no caso um MOSFET, como um amplificador. Para isso a gente vai usar um circuito muito parecido com o circuito que a gente usou no vídeo anterior. Então vamos lá dar uma olhada no circuito. A gente vai usar dessa vez um transistor MOSFET, de novo com o dreno ligado num resistor, só que agora a gente vai pôr uma fonte de tensão contínua alimentando esse resistor, no caso aqui de 10 volts. E a gente vai manter aquela fonte contínua ligada no gate, e agora a gente aterra o source. Ok? O que vai acontecer com esse circuito? Enquanto o VGS, ou seja, esta fonte, for menor do que um certo valor VTH, o transistor vai estar desligado. Então agora com zero, a gente vê que o transistor está desligado, não está passando corrente, então toda a tensão desta fonte está caindo sobre o transistor, ou seja, sobre o VDS. Vocês olham aqui, o VDS é de 10 volts. Consequentemente, não passa corrente, não tem queda de tensão sobre esse resistor, então aqui temos 0 volts sobre ele. Se a gente aumentar até o VTH, ou seja, até a tensão de limiar para a gente ligar o transistor, nada acontece. A gente vai continuar não tendo corrente e toda a tensão da fonte está caindo sobre o transistor. A hora que a gente passa para uma tensão VGS maior do que VTH, o diodo começa a conduzir. O diodo não, pessoal, desculpa, o MOSFET começa a conduzir. Notem aqui a corrente passando por ele. Nesse momento, como a gente tem corrente passando pelo resistor, passamos a ter uma queda de tensão sobre esse resistor. No caso aqui, de 2,5 volts, já que a corrente que está passando pelo transistor com essa tensão de VGS de 2 volts é uma corrente de 2,5 mA. Seguindo, como já a gente teria 10 volts entre o resistor e esse terra, e está caindo 10,5 volts sobre o 2,5 volts sobre o resistor, a tensão VDS agora é de 7,5 volts. Se eu aumentar o meu VGS em 100 mA, agora eu aumento a corrente que está passando, o meu ID, a corrente que está passando pelo transistor, para 3,6 mA. Lembre, antes estava 2,5 mA. Agora eu aumentei o VDS, o VGS. Com isso eu aumentei o ID, aumentei a corrente. Com isso eu aumentei a tensão sobre o resistor, que agora passa a ser 3,6 volts e não 2,5 como antes. E com isso eu diminuí a tensão do VDS, que é 10 menos 3,6, ou seja, eu tenho 6,4 volts no meu VDS. Se eu aumentar de novo em 100 mA o VGS, notem que a tensão agora é de 5 volts. Ou seja, se eu considerar que o VGS é a entrada do meu sistema e eu estou aumentando em 0,1 volt, estou variando 0,1 volt essa entrada, e eu considerar que essa tensão de VDS é a saída do meu sistema, e ela está diminuindo de mais de 1 volt para cada vez que eu vario o VGS em 0,1 volt, então eu tenho um sistema que está amplificando essa variação na entrada. Então a saída amplifica essa variação na entrada, e notem que conforme eu aumento a tensão de VGS, eu diminuo a tensão de VDS. Então eu tenho uma inversão de fase, né? Ele é um ganho negativo. Essa variação que a gente acabou de observar pode ser modelada da seguinte forma. A gente pode considerar que a gente tem uma tensão de alimentação fixa, Vzão I, com uma tensão alternada Vzinho I, o I de IN de entrada,
que está alimentando o meu transistor no gate. E aí, eu tenho o meu dreno ligado a um resistor, que está ligado à tensão de alimentação, no caso ali era mais 10 volts. O dreno está aterrado, assim como essa fonte aqui. E a saída é um Vzão out mais um Vzinho out. Ok? E aí, de acordo com o princípio da superposição, eu posso separar esse circuito da seguinte forma. Eu vou ter um circuito que é só a minha fonte de tensão contínua, mais um outro circuito que é formado somente por aquela oscilação de entrada. Só que este circuito aqui é o que a gente chama de o modelo de pequenos sinais. Ele precisa levar em conta a polarização dada pelo meu modelo de grandes sinais. Ou seja, este modelo com a fonte de tensão contínua, ele me dá a polarização do meu circuito. E aí, o modelo de pequenos sinais me mostra como responde o meu circuito a pequenas variações impostas a esta tensão de polarização. Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a polarização do circuito, ou seja, sobre este cara aqui. E depois, no vídeo seguinte, eu vou comentar sobre o modelo de pequenos sinais, que me dá justamente o ganho que a gente estava observando. Ok?